Fernando, o que é orçamento e finanças e como se aplica no Senado Federal? Bem, o orçamento, por excelência, é o principal ferramenta, o principal instrumento de planejamento que o governo federal tem para levar, né, adiante a execução das políticas públicas, né, que ele define nos seus planos, né, plurianuais, o chamado PPA. E para que isso seja possível, esse ciclo, né, de gestão financeira e orçamentária passa pela fixação da despesa e pelo dimensionamento da receita que vai custear essas despesas para a execução dessas políticas públicas. Então, essa fixação de despesa e de receita é o que a gente conhece por orçamento, que é a lei orçamentária que é aprovada. As receitas têm origem pública, são recursos públicos, e parte delas são provenientes de recursos do próprio órgão. Aqui no caso do Senado, a gente tem como, por exemplo, esse aluguel de espaços físicos que a gente cede para lanchonetes, para agências bancárias, eventualmente leilões, né, de venda de materiais que são inservíveis, e o material de produção da gráfica que é disponível para a sociedade. Aqui no Senado, a gestão do orçamento, né, é uma atribuição da Secretaria de Finanças, da SAFIN, que dentre as suas coordenações tem a COPAC, que é uma coordenação de orçamento responsável por essa parte. Qual a importância do tema orçamento para o Senado Federal? A importância é justamente você manter o equilíbrio entre as prioridades e as atividades que você precisa desenvolver e os recursos que você tem, né, disponíveis. Porque além das suas despesas normais, para que você possa honrar os seus contratos em vigor, né, para manutenção de todo o complexo arquitetônico do Senado, você tem, pela própria dinâmica de funcionamento, a necessidade de modernização, né, nos casos de tecnologia, nos casos de comunicação. Então, o maior desafio e a maior importância reside justamente nisso, é você adequar com planejamento adequado, o mais eficiente possível, dentro desses recursos que são cada vez mais escassos. O panorama fiscal teve uma mudança significativa no final do ano passado com a aprovação da Emenda Constitucional 95, essa conhecida como a PEC do gasto público, né, que passou a fixar os limites de gastos para toda a administração pública por um período de 20 anos. Isso traz um novo dimensionamento, um novo desafio para os gestores públicos no sentido de otimizar e de gastar melhor. O que os gestores do Senado necessitam saber sobre o orçamento? Nesse momento, é bom contextualizar para os gestores, né, que são agentes muito importantes nesse processo, de que o orçamento ele é basicamente dividido em dois grandes grupos, né, quando você no aspecto da execução da despesa pública. Não é? Uma parte é consubstanciada pelas despesas obrigatórias, né, que são aquelas despesas que têm, não é, uma legitimidade institucional ou legal. Né? Geralmente são despesas relacionadas ao pessoal. Então, são despesas obrigatórias que você, assim que dimensiona o seu orçamento, você já tem que reservar. Então, como agora você trabalha com limites, né, orçamentários para aquele ano, então o que sobra é que você tem que se debruçar para que fazer um planejamento adequado e distribuir entre as suas necessidades, né, de manutenção dos contratos que você já tem, das necessidades que você já tem contratadas e aquelas mais relevantes que você definiu para o próximo exercício. Então, são dois grandes grupos de despesa. Um grupo de despesas obrigatórias, que você não tem muita margem para poder mudar, e as despesas discricionárias. Essas sim, né, você estabelece a relevância de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas prioridades. Então, o gestor, ele se insere nesse momento porque ele, como está, né, no comando dos contratos, né, ele tem melhor condição de mensurar e de aferir, não é, como está sendo executado esse processo para que ele seja aprimorado no futuro. Como os gestores do Senado podem colaborar com o orçamento em seus setores? O orçamento do Senado, ele tem algumas etapas, né, que o gestor geralmente já conhece, mas é bom a gente fazer um resumo para que eles possam se contextualizar. Nós temos um sistema disponível na intranet, que é o Planor, né, onde
são inseridos os itens de contratação, aqueles que são passíveis de contratação pelo Senado. Não é? Esses itens de contratação, eles são definidos pelos órgãos setoriais. Órgãos setoriais são aqueles que têm qualificação técnica para especificar o objeto. Então, eles fazem a inserção. Como é que funciona isso desde a origem? O orçamento, ele é aprovado por uma lei. Então, o órgão central do orçamento é a Secretaria de Orçamento e Finanças, um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. Então, como ele tem prazo para que o Poder Executivo entregue esse orçamento ao Congresso para deliberação e votação, eles estabelecem um cronograma de prazos. Então, isso vem para o Senado e a gente começa o processo. Dentro da Secretaria de Finanças, a coordenação, né, a COPAC, ela faz, dentro do Planor, a inserção de toda a nossa base vigente, para que o órgão setorial possa se debruçar sobre esses itens de contratação e fazer uma primeira análise, né, identificando aqueles contratos que possivelmente serão descontinuados, outros itens que poderão ser suprimidos, outros que poderão ser acrescidos. Ele faz esse primeiro trabalho. As áreas demandantes, então, encaminham para esse órgão setorial as suas próprias demandas. Sim. Isso é feito através da central de serviços, ele entra lá e preenche um documento que a gente chama de DOD, é um documento de oficialização de demanda. Nesse documento, todas as áreas do Senado vão colocar suas necessidades de contratação. E esses documentos são enviados via sistema, né, para esse órgão setorial, que já está com a base vigente lá. Então, ele recebe essas demandas e faz a inserção dessas demandas no sistema Planor. E, ao mesmo tempo, ele coloca as suas próprias demandas. Então, em síntese, ele tem a base vigente que ele já analisou, as demandas que ele recebeu de todas as áreas do Senado e as suas próprias. Todas as áreas fazem isso, né? E aí isso fica consolidado dentro do Planor e aí está pronto para ser aprovado pelo Comitê de Contratações. Então, isso é o que a gente chama de plano de contratações, que tem disponível também lá na intranet. A pessoa pode olhar, tem um manual dizendo como que o gestor pode fazer essa etapa. O importante nessa etapa é seguir os prazos, porque o órgão setorial, recebendo tudo isso dentro dos prazos, ele pode dimensionar melhor o momento correto de startar as licitações, né? Ele pode aproveitar o momento mais oportuno de acordo com as condições de mercado, né? Ele pode, com isso, conseguir economia processual e economia de escala. O Comitê de Contratações é um órgão executivo do Senado que delibera sobre essas demandas todas que estão cadastradas lá para aprovar. E ele leva em conta, evidentemente, o plano estratégico do Senado, esse agora que foi aprovado pela Comissão Diretora em fevereiro, a Carta de Compromissos do Senado. Então, diante de todo esse planejamento estratégico do Senado, o comitê, então, aprova o plano de contratações. Aí entra o trabalho técnico da SAFIM, que é traduzir todas essas demandas desses itens de programação numa linguagem que o orçamento trabalha, porque a lei orçamentária ela exige umas certas formalidades. Então, é todas essas demandas transformadas adequadamente, porque o plano, o projeto de lei orçamentária, ele demanda classificações por fonte de recurso, por natureza de despesa, você tem que distribuir todo esse planejamento em programas, em ações. Então, essa parte já é, né, a SAFIM quem prepara. A importância do gestor é que, depois que o plano é aprovado e a lei é aprovada pelo Congresso, que ele acompanhe essas demandas. Porque a execução orçamentária, ela decorre durante um ano. Então, é natural, pela própria dinâmica, que algumas demandas necessitam de aceleração por alguma coisa, não é? Você muda as suas prioridades, outras coisas se tornam relevantes, não é? Então, por questões operacionais, certas demandas estão mais atrasadas que outras. Então, o gestor tem que estar acompanhando para que você possa fazer os remanejamentos. Então, não é tão engessado, né? Não é tão engessado. Você tem condições de fazer o remanejamento. Mas a importância disso é a tempestividade. Porque à medida que você vai executando, você já tem indicadores daquilo que é mais relevante, daquilo que você precisa tocar e aquilo que não está tão adiantado assim. Mas você tem que acompanhar isso no dia a dia para que o órgão técnico lá na SAFIM possa providenciar esse remanejamento de rubricas para que no momento que você venha a necessitar, o recurso esteja disponível para você. Então, como a gente pode ver, o papel do gestor é fundamental em todas as etapas desse ciclo orçamentário, desde o planejamento lá, durante a execução, onde ele avalia essa dinâmica, e até posteriormente, quando é feita a avaliação do orçamento e ele pode contribuir para a melhoria do processo.
Algum recado aos gestores do Senado? O que a gente entende é que a Safin hoje ela tem se esforçado para aumentar a parceria com os gestores, né, para que eles possam se sentir à vontade de procurar a Secretaria de Finanças e Orçamento para tirar as dúvidas que eles tenham do processo, em que a gente pode orientá-los, né, adequadamente, mas a dica geral é essa, procurar acompanhar as suas demandas, as suas contratações, né, porque diante dessas limitações de gastos com que a gente está convivendo e vai conviver nos próximos 20 anos, é preciso a gente cada vez mais gastar melhor, não é? Porque os recursos são escassos, sempre foram, mas agora essa limitação de gastos impõe um novo desafio para todos nós. E o papel do gestor é fundamental nisso aí. Muito obrigada. Nada.